Olá, vamos trocar uma ideia sobre a ayahuasca hoje. Eu recebi um comentário num dos vídeos muito interessante, né? Um relato muito legal, e me inspirou um pouquinho a retomar um pouco isso. Um pouco do tema central assim do comentário seria essa questão, né, de se relatar a experiência, para que outras pessoas tivessem uma ideia, para que outras pessoas tivessem assim uma compreensão melhor do que acontece durante uma sessão da ayahuasca, né? E a minha percepção, a minha visão disso é que é um pouco complicado a gente falar, né, da vivência da ayahuasca. Eu tive, digamos assim, dois momentos com a ayahuasca. No primeiro, foi mais a parte vivencial mesmo, e depois, no outro dia, tentando relembrar os insights, tentando relembrar as percepções que a gente teve, né? Tentando encaixar toda a vivência, né? De uma maneira racional para entender o processo realmente. E nisso eu fui muito feliz, porque, pelo menos comigo, eu consegui desenvolver um processo todo com a ayahuasca. E é um processo assim muito padronizado, eu poderia dizer até. Porque eu já tomei ayahuasca em vários lugares, né? Em vários lugares, com ênfases totalmente diferentes, mas comigo o processo é sempre o mesmo. É sempre aquela sequência, é sempre aquela vivência. Algumas fases menores, outras maiores, e assim por diante. Mas isso me facilitou bastante. Depois dessa primeira parte, basicamente de vivências, eu comecei a anotar, né? Eu tive a felicidade de encontrar um orientador, um xamã ali, que me permitiu manter uma caneta, manter o celular e manter papel, uma cadernetinha para poder anotar, né? Sendo que em alguns lugares isso não é permitido, porque o pessoal fica um pouco com medo do que a pessoa vai fazer com uma caneta, né? Um objeto pontiagudo. Realmente é algo para se tomar um pouco de cuidado mesmo, porque uma pessoa pode ter um surto, pode ter um ataque ali qualquer na hora e aquela caneta vira uma arma. Então, realmente, algum cuidado. Eu tive a sorte de encontrar um que entendeu, que conseguiu me perceber tranquilo e sereno, a ponto de usar sem problemas. Então, eu anotei, né? Eu anotei a vivência, tentei reproduzir depois isso, então no blog tem alguns textos lá sobre as vivências com a ayahuasca, onde eu trago o fruto dessas anotações. E no terceiro momento, eu consegui, eu optei por gravar a minha voz em determinados momentos, certo? E dessa evolução, né, dessa evolução toda, assim, de não fazer nada, anotar e gravar, eu consegui tirar algumas coisas, consegui aproveitar algumas coisas, assim, fora um pouco até da vivência, né, mas, assim, em termos de processo, maneira de entender o que aconteceu comigo, e não tanto das percepções que eu tinha. Uma das coisas interessantes que eu noto é que a lógica que a gente obtém dentro da vivência, ou seja, quando a gente está sob a ação do DMT, ela é uma lógica um pouco diferente da nossa lógica normal, da lógica do dia a dia. Nada mais natural, é claro, é evidente. Mas, no meu caso, onde eu não me deixo levar pela música, eu não me deixo levar pelas emoções, eu não me deixo levar pelos pensamentos, ou seja, eu consigo um certo domínio desse processo, eu aproveito esse processo de uma maneira um pouco diferente, né? Eu não estou na ayahuasca para relembrar vidas passadas, não estou na ayahuasca para resolver meus problemas, eu não estou na ayahuasca para me tornar uma pessoa melhor, não, nada disso. Eu estou na ayahuasca porque a ayahuasca me promove um estado de consciência mais elevado, um estado de consciência ampliado, dentro do qual eu consigo observar a realidade, observar as coisas, um contexto de mundo diferente. E isso, para mim, é que é importante. Então, no meu caso, o meu caso é um pouco diferente da maioria das pessoas.
Mas essa lógica que eu adquiro durante a vivência, durante o efeito da ayahuasca, é uma lógica que não se encaixa bem depois que o efeito do DMT passa no organismo, certo? É uma lógica assim que muitas das coisas que eu percebo, que eu planejo até, ou que eu linhas de pensamento que eu sigo, quando eu volto para minha realidade normal, para minha consciência normal, não há aquela facilidade, não há aquele encaixe das coisas, né? Até porque eu creio que o desenrolar das coisas no mundo que a gente está, no mundo normal, assim, contato com as outras pessoas, é diferente, né? São muitas variáveis que não se pode controlar, não se pode manipular. E isso aí gera um espaço, um vazio entre o que você vivenciou, o que você planejou, o que você viu e a operacionalização dessas coisas. Então tem umas duas vivências que eu gravei e que hoje eu escutando aquilo, eu levo um tempo para chegar naquele nível das coisas, para entender o que eu estava pensando naquele momento e como eu cheguei naquela conclusão, como eu montei aquele raciocínio e o que aquilo tem utilidade para mim no dia a dia. Então esse é um dos detalhes, né? Essa lógica que a gente adquire dentro, ela é um pouco complicada de trazer para o dia a dia, quando não impossível de trazer para o dia a dia, porque são consciências, praticamente consciências diferentes, né? Esse estado elevado de consciência que a gente chega, ampliado de consciência que a gente chega, ele não se encaixa nas restrições que nós temos aqui no mundo físico. O mundo físico tem muitas restrições, né? O tempo, a demora para as coisas se concretizarem, essa sincronia com outros interesses. Então, tudo isso dificulta bastante. Então, essa lógica que a gente adquire, ela tem que ser também trabalhada, tem que ser um pouco compreendida melhor no dia a dia, para que ela tenha realmente uma utilidade, né? Tanto que eu não sinto, às vezes, vontade de participar do ayahuasca porque eu não integrei ainda o que eu vivenciei na outra, na passada. Então não me adianta. Não me adianta fazer uma nova ayahuasca, atingir um novo estado de consciência, perceber outras coisas e voltar para cá e eu não consigo operacionalizar aquilo. Então eu vou ficar vivendo de sonhos, de delírios e coisas assim. Não me serve, não me serve. Então eu vejo que o relato que a gente tem da ayahuasca, ele tem essas dificuldades, né? Primeiro por conta dessa consciência que a gente adquire e depois também porque muitas pessoas usam a vivência na ayahuasca de uma forma muito pessoal, assim, uma purificação praticamente básica de energias e de vivências suas que não tem como transpor depois para a nossa realidade, para a nossa linguagem natural. A pessoa não vai conseguir entender e quem escutar ou quem for ler um relato desses vai dizer, puxa, a pessoa está viajando, a pessoa realmente tomou uma droga que saiu fora do contexto totalmente e não serve para nada isso. Agora, para quem está vivenciando, não. Para quem está vivenciando, tem toda uma sequência, toda uma lógica, toda uma utilidade aquela vivência lá. Por mais inconsciente que ela seja. Né? Por mais inconsciente que ela seja. E algumas vezes que eu estava na vivência, né? A gente volta assim para o corpo e já num estado ampliado, a gente consegue perceber, a gente consegue se integrar. Há muito sofrimento envolvido com as pessoas, há muito sofrimento. Muita coisa inconsciente, assim, que durante uma sessão de ayahuasca fica quase que no ar, assim, fica quase que tangível, né? É muito fácil perceber esse sofrimento todo. E a maioria das pessoas não consegue perceber isso porque está muito envolta no processo, né? Está muito envolvida. Essa imersão também no processo dificulta muito esse relato. É um outro fator que dificulta. Porque se você se deixar levar pela ação do DMT, né? Seja pela parte de visual que ele te modifica, parte de audição que se altera, né? Se tu for entrar nesse processo, realmente a gente entra numa teoria da conspiração,
porque perde-se um pouco o contato com a realidade e a gente ouve fragmentos, a gente pega fragmentos. Vem um colorido todo especial, seja às vezes de anjos, de seres de luz, quanto às vezes de seres tenebrosos, coisas ruins. Então, a pessoa que entra nesse processo, ela se perde um pouco, ela perde a racionalidade. É um processo de aprendizagem, é um processo de adaptação que a pessoa precisa passar, e também é algo assim de se purgar, né? De se purificar aquilo, de alguma forma, expressar aquilo durante a vivência da ayahuasca para que aquilo saia da gente, né? Aquilo saia da gente. Então, atrapalha bastante. E se a pessoa se deixar levar pela música, que eu acho assim que é um processo muito complicado, talvez assim a etapa mais longa que as pessoas vão ter com a ayahuasca, se isolar da música. Então, no meu caso, a música fica tocando, eu escuto a música, vejo o ritmo, mas eu não entro naquilo. Aquilo é como um estado meditativo, né? Quando você está no estado meditativo, seja na sua casa, seja num templo, algum lugar que você vai fazer meditação, você sabe que o barulho de cachorro, o carro que passou, a pessoa, a vizinha gritando, o telefone tocando, nada disso importa. Quando você entra no estado meditativo, o mundo está ali, o mundo não é excluído de você, não está lá fora separado, você não é uma figura especial ali, né, isolada de tudo, não. Você está integrado em tudo, mas essas coisas não têm importância. E isso se reflete na minha vivência com a ayahuasca. Então, a música não me conduz, eu não me levo pela música. Mas a maioria das pessoas se leva e precisa da música, né? Tanto que elas chegam a pedir músicas especiais porque elas querem ter aquela vivência de novo. E as músicas, há todo um conteúdo emocional, né? Não há como a música excluir isso. O ritmo, a letra, o tom de voz que é usado, a própria seleção de músicas que a pessoa responsável ali coloca, ela te leva num contexto. E aí complica um pouquinho, né? Essa meleca emocional gruda nas pessoas e a pessoa vai ter uma vivência, naturalmente, que ela precisa ter e passar, mas ela fica agarrada nisso, né? Isso realmente é pegajoso. Tem pessoas que fazem uma programação das músicas de uma maneira muito legal, muito interessante, né? Com uma parte inicial, às vezes um pouco mais intensa, para trazer a pessoa para dentro, depois acalma um pouquinho, mais tranquila. No final, uma música que te aterra mais, que te traz de volta para o corpo. Mas tem pessoas que usam a música aleatoriamente, conforme o gosto dela no dia, ela vai colocando as músicas que ela quer. Né? E as pessoas que estão lá dentro acabam seguindo aquele gosto. Então temos de todas as opções. Mas a música realmente é um fator assim que eu acho muito complicado, porque ela te leva para essa gosma emocional e tu fica ali vivenciando, às vezes, por muito tempo, né? Até porque não há uma orientação nesse sentido, tu fica muito tempo sofrendo e sentindo dor e lembrando de coisas tristes ou de coisas alegres, e vivenciando de novo aquelas emoções todas. A gente fica muito preso nesse corpo emocional, né? Poucos conseguem chegar no racional. Mas é uma necessidade das pessoas, né? Não é uma crítica minha ao processo, é uma observação do processo que acontece. Então, se as pessoas continuam fazendo isso, continuam indo, é porque elas ainda estão necessitando, né, daquela vivência, daqueles momentos emocionais, daquela purificação emocional que acontece, elas continuam precisando. Agora, poderia haver, talvez, uma explicação melhor, uma explanação maior por parte das pessoas que estão conduzindo, mas elas também não têm essa perspectiva, então elas também não podem explicar isso, né? Que seria o quê? Que nós vamos para o racional, a gente passa o corpo emocional e vai adiante, né? A gente não vamos ficar presos nele. E aí as nossas vivências começam a se modificar, começam a se alterar. Entram outros perigos, é claro. Dentro do contexto emocional é aquele choro, aquela tristeza, aquela alegria, aquela felicidade de ver um parente morto, de ver uma divindade, de ver as luzes e assim por diante, aquela música gostosa que embala a gente, coisa e tal, toda essa parte emocional. Legal. Quando a gente entra no mental, aí
as perspectivas mudam bastante. Não necessariamente a gente solta o emocional, não. A gente volta constantemente para ele. Mas existem facilidades e existem perigos, né? Se você tiver uma mente arguta, uma mente questionadora, avaliadora e principalmente observadora, você consegue se manter no racional, entendendo o que está acontecendo, identificando o que está acontecendo, né? Observando bem. Se você, o seu mental, ele já está com um viés também negativo, muito preso em limitações, muito preso em crenças, você entra num nível de vivência mental que é muito complicado, né? Entra essa questão que eu comentei anteriormente, que é a conspiração, a teoria da conspiração. Então, o mundo está sendo dominado por reptilianos, por draconianos, e a elite dominadora, a elite maligna, e assim por diante. E a gente entra nessas coisas assim, e a gente se perde muito tempo nesse aspecto. A gente perde muito tempo nesse aspecto. Quando não se perde em aspectos internos, né? A gente clareia a mente, eleva a nossa consciência um pouquinho, e a gente percebe uma falha nossa. E aquilo, dentro da vivência, dentro da ação do MT, parece uma coisa extremamente horrível. E a gente se perde um tempão tentando entender, tentando observar o que está acontecendo. Já volto. Continuando. Então, a gente perde muito tempo tentando entender, né, essas coisas internas. De novo, aonde você vai encontrar orientação sobre isso? As pessoas que estão auxiliando, que estão cuidando, que estão dando suporte na vivência, estão mais preocupadas com a vivência, estão mais preocupadas com as pessoas que estão com problemas mais graves, né? Com coisas, vivências mais intensas, com purificações mais intensas. E há também a limitação delas em entender o processo. Talvez se você tiver uma consulta particular com um terapeuta, você vai conseguir desmembrar um pouco mais isso, você vai conseguir entender um pouco mais isso e aproveitar melhor o processo. Mas são poucas as pessoas que buscam realmente esse aspecto mais mental, esse aspecto mais aspecto acima de emocional. E quando alguns buscam, ainda se perdem nessas armadilhas, né, que o mental nos oferece. Então, traduzir tudo isso fora do processo é algo realmente assim, muito complicado. É muito complicado. A dificuldade que as pessoas têm de manter o racional ali ativo, observador, para poder depois relatar isso, né? Ou seja, vamos ter relatos coloridos pelo emocional, coloridos pelas vivências, às vezes extremamente intensas que a pessoa tem. Mas essa testemunha, esse observador que a gente tem dentro da gente, que não se contamina com isso, poucas vezes é acionado, poucas vezes é utilizado. É o que a gente tem hoje de vivência, né? É o que a gente tem hoje. Eu acredito que deve ter alguns lugares que as pessoas se reúnem com afinidades como essa, né? Em que se busca coisas diferentes. Deve ter, realmente. Mas é algo, assim, grupos pequenos, grupos, assim, até fechados para não permitir que se quebre, né? Porque para você chegar num estágio desses, se você tem uma pessoa que entra constantemente nessa parte emocional e vivencia demais, ela quebra a harmonia do grupo. Então, são grupos provavelmente selecionados com pouquíssimas pessoas. E também porque as pessoas não têm assim, interesse em entender a coisa. Acho que as pessoas estão mais focadas em viver a coisa. Tanto que, por exemplo, né, uma das minhas observações, que foi lá no começo, eu comentei com alguns, né, coloquei alguns vídeos aqui, coloquei alguns textos, que são as ondas do DMT. Ninguém questionou, ninguém falou, ninguém se interessou, ninguém perguntou sobre isso. E é um fato do processo muito natural e que ocorre com todos. Né? O DMT ele vem em ondas, você pode identificar o ritmo, você pode identificar a frequência, você pode identificar o que acontece antes, durante e depois dessa onda de DMT. É como se, à medida que a gente fosse digerindo o chá, o DMT fosse sendo enviado para o cérebro e até ele chegar num determinado limite onde ele atua,
isso gera uma onda. Então vem aquele volume de DMT, se acumula, você tem uma vivência. Gastou, continua o processo de subir o DMT para o cérebro através do sangue, daqui a pouco você tem uma outra. E assim por diante, né, ao longo de todo o processo. Para alguns leva algum tempo, para outros leva outro. E essa onda é perfeitamente identificável, né? Você começa a sentir no corpo, o corpo se altera, a respiração se altera, a percepção física se altera, você começa a sentir na parte da sua mente interna modificações, vem um insight muito legal, muito produtivo e passa, fica aquela clareza, aquela tranquilidade, aquele insight muito claro na sua mente. A respiração volta ao normal, o corpo volta ao normal e já começa uma nova onda. Às vezes ela é muito rápida, às vezes ela é muito longa, depende do chá, depende da concentração, depende de como foi feito. Mas as pessoas, até hoje ninguém veio conversar comigo sobre isso e ninguém se interessou sobre isso. Todos estavam realmente em outro tipo de vivência, em outro tipo de aproveitamento da ayahuasca, né? Mas isso é interessante, eu acho que é importante isso, essas diferenças e observar essas diferenças, perceber essas diferenças. E também que é uma escolha sua, né? É uma escolha. Eu já participei em algumas das vivências que foram extremamente emocionais, com muita purificação. E eu estava tranquilo, não me deixei contaminar. Consegui observar e tudo. Mas foi um processo em que eu fui evoluindo, fui avançando ao longo de todas as ayahuascas que eu fiz. Com esse espírito, né, de observar, de testemunhar, de questionar as coisas para poder avançar. Poderia ter ficado na meleca emocional. Divertido, é divertido. Né? A gente tem vivências assim muito legais. As pessoas relatam. Mas esse relatar de todas essas coisas é complicado. Tem muitas questões pessoais que as pessoas vão sentir vergonha, vão se sentir incomodadas em colocar, né, em relatar. Admitir pequenos erros que dentro da ayahuasca se tornam grandes demais. Também, muitos não vão querer. Né? As pessoas não vão se sentir à vontade. Com toda razão. Não vão se sentir à vontade de comentar. Mas nós temos, aos poucos, vão surgindo pela internet pessoas que vão comentando, que vão vivenciando. E se você conseguir ser mais observador, certo? Não julgar a vivência da pessoa, não julgar o estado que ela está, o estado que ela fica, coisa e tal, e observar para tentar aprender, você aprende, você realmente cresce bastante. Agora, é preciso vivenciar a ayahuasca. É preciso tomar o chá e ver o que ele faz contigo. Porque é uma das armadilhas da mente. A sua mente vai dizer, não, eu estou tranquilo, eu estou no controle de tudo, eu sou muito observador, eu consigo me abstrair dessas situações todas, eu consigo me manter, né, coerente. Aí você toma ayahuasca e não acontece isso. Por quê? Porque você não está tranquilo, sereno dentro daquele processo seu de vivência, de vida até, inclusive. Você está controlando tudo. Mas esse controle exige muita energia sua. Porque esse controle, muitas vezes, implica que você está soterrando as coisas. E para sua mente está tudo tranquilo, está tudo em dia, né? Tudo ali, está tudo dominado. Aí você toma ayahuasca e todo aquele conteúdo que você passou, às vezes, anos lutando, gastando energia para soterrar, para deixar, né, sob um domínio ferrenho, aquilo vem à tona. E aí você não consegue controlar. Aí você toma a sua consciência e consegue sair e você tem algo assim que você olhar para você mesmo é uma decepção, porque, puxa vida, nunca que eu pensei que fosse acontecer isso comigo, nunca que eu imaginava que eu ia agir dessa maneira, e você vai agir dessa maneira. Então, é preciso que se tenha a vivência. Não uma vivência ou duas vivências. Isso é muito pouco. É preciso 5, 10, 15 vivências para se conhecer, para se determinar um padrão, para se purificar inicialmente, para tirar algumas coisas fora. E aí você consegue começar a aproveitar realmente o chá de uma forma muito mais útil, muito mais realmente como uma ferramenta de crescimento.
tá? E não uma ferramenta apenas de purificação ou de um meio que você vai usar para colocar para fora coisas que você começa a controlar demais no dia a dia. O ideal é que isso fosse conduzido realmente, de repente, por terapeutas que tivessem um pouco mais de conhecimento, né? Tanto no auxílio quanto na vivência da ayahuasca, para que, bom, talvez isso seja uma mania minha de otimizar os processos, né? Eu tenho bastante isso, eu gosto de otimizar tudo. Mas seria interessante otimizar esse processo da ayahuasca para que realmente fosse uma ferramenta de crescimento. E uma ferramenta de crescimento bem utilizada, né? Não adianta você utilizar uma ferramenta como a ayahuasca e perder 5, 10 anos só na parte emocional, tendo pequenos lampejos assim, de mental mais elevado ou de espiritual. Mas é o que a gente tem, é o que está fluindo, é o que ocorre hoje, então a gente apenas observa. Se houver a possibilidade de colaborar, a gente colabora. Se não houver, não tem problema. A coisa segue. Certo, pessoal? Então, um videozinho com algumas ponderações sobre a ayahuasca que me ocorreram com base nesse comentário que tive. Obrigado.